De acordo com uma reportagem do jornal britânico The Guardian, a análise é de que o verdadeiro custo final que os Estados Unidos terão que arcar com esta guerra provavelmente ultrapassará US$ 1 trilhão. Hoje, vamos analisar esse assunto de forma mais detalhada. Vamos conferir agora. Em 21 de abril, o The Guardian publicou o editorial O verdadeiro custo da guerra com o Irã. As bombas matam pessoas, mas as consequências econômicas também. Mas aqui diz que os custos se acumulam ao longo do tempo, e embora o sofrimento esteja amplamente disseminado, ele nunca é distribuído de forma igualitária. Eles concluíram que o aumento dos custos de energia, alimentos e fertilizantes afetará especialmente países pobres e dependentes de importações. Avaliaram que a economia do Irã está há anos sob sanções e em estado desesperador devido ao fracasso nacional. Então, ataques dos Estados Unidos não causarão diferença perceptível para os iranianos. Antes de começarmos de fato, atualmente os Estados Unidos estão realizando um bloqueio marítimo contra o Irã. Por causa disso, é certo que o Irã também está sofrendo grandes prejuízos. Eles estão tendo um prejuízo de 590 bilhões de won por dia. Como cerca de 90% da economia iraniana depende do comércio marítimo, o contrabloqueio no Estreito de Hormuz já causa grande impacto ao Irã. Mas o problema é que os prejuízos dos Estados Unidos também não são pequenos. Vamos primeiro ver os números confirmados. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, só nos primeiros 6 dias após o início da guerra no Oriente Médio, os custos já chegaram a cerca de 16,7 trilhões de won. Esse valor cobre custos de grupos de porta-aviões, bombas guiadas, mísseis de cruzeiro e missões de caças. Porém, é provável que o número seja menor que o real. Especialistas militares observam que os custos iniciais costumam ser divulgados de forma conservadora. Especialmente o consumo de munição, os custos de manutenção emergencial e os custos de manutenção das linhas de suprimento muitas vezes não são refletidos em tempo real. Considerando que a guerra não terminou em 6 dias, mas se prolongou por muito mais tempo, o custo total inevitavelmente aumenta de forma exponencial. Como é uma estrutura em que centenas de bilhões de won são continuamente investidos por dia, quanto mais tempo durar, maior será o aumento explosivo do custo. Além disso, se somarmos os custos de manutenção das tropas, despesas com destacamentos no exterior e o aumento dos preços dos combustíveis, o valor real dos gastos pode ser várias vezes maior do que o anunciado oficialmente. Também é importante notar as perdas de equipamentos. Sistemas de defesa aérea e ativos estratégicos dos Estados Unidos foram danificados por ataques iranianos. Um exemplo representativo é o sistema de defesa antimísseis de alta altitude, o THAAD, cujo custo para instalar uma única bateria chega a vários trilhões de wons. Se esses ativos forem danificados ou precisarem ser trocados, haverá grande gasto extra, incluindo manutenção. Há notícias de que os equipamentos de defesa aérea foram danificados pelo ataque iraniano, aumentando os custos, já que a guerra moderna depende de equipamentos. Lançar mísseis, usar drones ou acionar um sistema de interceptação custa centenas de milhões a dezenas de bilhões de wons. Se o Irã mantiver ataques assimétricos, os Estados Unidos precisarão responder com defesas bem mais caras. Com o tempo, à medida que essa diferença se acumula, o peso dos custos para os Estados Unidos inevitavelmente parecerá maior. Além disso, avaliou-se que o impacto dessa guerra aumentará ainda mais os custos na economia dos Estados Unidos. Segundo estimativas do American Enterprise Institute, o custo total que uma família americana média terá que arcar devido a esta guerra é de 605 mil won por família. Mas o problema é que não é só os Estados Unidos que estão sendo prejudicados. Devido ao aumento dos preços do petróleo e outros efeitos, outros países também começaram a sofrer prejuízos. Por exemplo, sabe-se que as famílias do Reino Unido terão que arcar com 960 mil won. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apontou que países árabes têm retração econômica entre 177 e 286 trilhões de won. E os prejuízos não param aí. O preço dos fertilizantes quase dobrou desde março, prejudicando a produção agrícola. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, espera-se que o número de pessoas, principalmente na Ásia e na África, que passam a enfrentar grave escassez de alimentos, aumente em mais de 45 milhões. Além disso, pode-se espalhar o fenômeno de os agricultores abandonarem a produção. Se a atividade não for lucrativa, aumenta o número de casos em que os agricultores simplesmente desistem do cultivo, o que pode causar um ciclo vicioso de redução no próprio fornecimento de alimentos. Se isso acontecer, além do simples aumento de preços, existe a possibilidade de que, em algumas regiões, ocorra até mesmo uma verdadeira escassez de alimentos.
Mesmo que a guerra acabe agora, o impacto econômico continuará. O conflito pode cessar, mas o mercado não se normaliza de imediato. Um exemplo é o Estreito de Hormuz. Esse estreito é uma rota fundamental para o transporte marítimo de petróleo no mundo todo. E os petroleiros que passam por ali normalmente levam várias semanas para chegar do ponto de partida ao destino final. Com rotas bloqueadas ou atrasadas na guerra, há acúmulo de cargas e a falta de fornecimento seguirá mesmo após o fim do conflito. Outro ponto é o sentimento do mercado. Mesmo com o fim da guerra, investidores e empresas não se tranquilizam de imediato. A preocupação com um possível novo conflito leva ao aumento dos estoques de matérias-primas, elevando ainda mais a volatilidade dos preços. Especialmente enquanto as tensões no Oriente Médio não forem totalmente resolvidas, é muito provável que o mercado de energia continue instável. Como resultado, mesmo que a guerra termine agora, será necessário um tempo considerável até que a economia realmente se recupere. Os prejuízos seguirão de forma retardada por interrupções no fornecimento, custos de transporte maiores e humor instável do mercado. O principal problema é que a guerra não deve acabar tão cedo. O presidente Trump revelou que o governo iraniano está seriamente dividido e afirmou que vai estender o cessar-fogo até que o lado iraniano apresente uma proposta unificada de negociação. Ele disse que ordenou a continuidade do bloqueio pelas Forças Armadas e a manutenção do estado de prontidão. Afirmou que o contrabloqueio no Estreito de Hormuz continuará. O Irã respondeu afirmando que continuará bloqueando o Estreito de Hormuz, e há relatos de ataques ou apreensões de navios que tentaram atravessar o local. Mehdi Mohammadi, conselheiro de Valibaf, que foi o chefe da primeira delegação de negociação do Irã, disse que é hora do Irã liderar. Ele também afirmou que a continuação do bloqueio marítimo pelos Estados Unidos não é diferente de um ataque militar e pediu que o Irã responda com uma ação militar. A emissora estatal iraniana informou que, após o anúncio de Trump sobre a extensão do cessar-fogo, o Irã não reconhecerá a medida e seguirá seus próprios interesses nacionais. É uma espécie de trégua provisória, mas o bloqueio do Estreito de Hormuz, o principal, segue sem solução. O caminho para um acordo permanente para encerrar a guerra ainda é incerto. O cessar-fogo segue em situação ambígua. Reportagem do Wall Street Journal aponta que o jogo de quem cede primeiro entre os dois países dificultou ainda mais as negociações para encerrar o conflito, que já causou milhares de mortes e grande impacto na economia global. Segundo o Washington Post, o Irã pode ter instalado mais de 20 minas no Estreito de Hormuz, algumas guiadas por GPS ou colocadas remotamente, dificultando a detecção. A remoção dessas minas deve ocorrer apenas após o fim da guerra com o Irã. Também foi previsto que a remoção dessas minas pode levar até meio ano. De várias maneiras, é realmente uma situação muito grave. Assim, a instabilidade no fornecimento de energia do Oriente Médio e os altos preços do petróleo podem durar mais tempo. Além disso, embora o presidente Trump tenha declarado que eliminou todas as forças aéreas e navais do Irã, fatos revelados posteriormente confirmaram que as pequenas embarcações da Marinha da Guarda Revolucionária, responsáveis pela guerra assimétrica, ainda estão em operação. Por causa disso, o Estreito de Hormuz continuou bloqueado. O problema é que, quanto maiores forem os danos para os Estados Unidos, maior será o risco político interno no país. Quando os custos da guerra sobem, a opinião pública é a primeira a ser afetada. Nos Estados Unidos, muitos já questionam o motivo desse conflito. Além disso, em uma situação como a atual, com o aumento dos preços e o custo de vida ficando mais pesado, se o povo souber que centenas de bilhões de dólares estão sendo investidos em uma guerra no exterior, eles vão ficar indignados. No momento, as pessoas não têm dinheiro nem para viver. E ainda assim, a guerra está trazendo um peso maior. Especialmente para a classe média e as pessoas de baixa renda, esse choque é sentido de forma mais intensa. Então, a resistência pode se espalhar ainda mais rápido. Esse tipo de situação já aconteceu no passado. Durante a Guerra do Iraque, o prolongamento do conflito e o aumento dos custos também abalaram fortemente a opinião pública nos Estados Unidos e tiveram impacto direto nos resultados das eleições. No início, a aprovação se manteve devido à segurança. Mas com o tempo, o cansaço da guerra e o impacto econômico mudaram rapidamente a opinião pública. Quanto mais a guerra se prolonga, maior fica a pergunta sobre por que devemos continuar com esse conflito. E essa questão logo leva à responsabilização política. Se o orçamento do governo ficar preso à guerra, as políticas internas serão afetadas. A expansão do bem-estar social, investimentos em infraestrutura e orçamento para a educação ficam em segundo plano, piorando a qualidade de vida e aumentando o descontentamento. Dentro do próprio meio político, as opiniões podem começar a se dividir, intensificando os conflitos. E, em períodos próximos às eleições, a própria guerra pode se tornar uma questão central.
Se essa situação continuar, pode não se tratar apenas de uma queda na taxa de aprovação, mas sim de um enfraquecimento do próprio impulso para implementar políticas. O governo pode ter dificuldades para impor decisões, e o aumento da oposição no Congresso pode abalar a estratégia de guerra ou o rumo diplomático. Além disso, com as eleições de meio de mandato se aproximando nos Estados Unidos, acredito que o governo Trump pode tentar algo arriscado após esse grande incidente para reverter a situação.